Curitiba, ai, ai, o estado é Paraná. São Paulinho de Janeiro, eu também ensinei lá. Brasília, a capital do meu país. Conheci gente educada no Distrito Federal. Goiânia, eu também gostei de lá. Depois eu subi pro norte, fui até o Amapá. Joguei capoeira na Amazonas e no Belém do Pará. Ô, terra que eu tenho saudade, mas um dia eu volto lá. Teresina, joguei capoeira de arrochar. Depois voltei pra Bahia, fui lugar igual lá. Só agora eu tenho certeza, a capoeira e o Brasil nasceu na minha terra, camaradinho. Viva meu Deus, viva meu Deus, camarada, viva Bahia, viva Bahia, camarada, Feira de Santana, Feira de Santana, camarada, viva o sertão, viva o sertão, camarada. Tirou viola, tá esquentando, tá ficando bom. Relaxa a cara pra não melhorar, cara. Fica nem tabaréu. Ele nunca foi filmado, relaxa a cara. Escuta isso aí que vocês tocaram agora, quem compôs? Eu. É uma ladainha, né? A capoeira Angola, ela tem a ladainha e tem o corrido, né? O corrido é um canto mais simples e curto, né? E a ladainha é um canto mais longo e que conta toda uma história, enfim, a história que você quer contar é através da ladainha, né? Você fala dos antigos mestres, você conta a história do povo negro, você fala de Zumbi dos Palmares, você fala da capoeira, você fala do presente, fala do passado, fala do futuro, enfim. Então, você falou que foi você que compôs isso aí, né? Sim. Mas quem é essa pessoa que compôs? Como é que ela se chama? Essa pessoa se chama... Boa pergunta, difícil. O gente falou o nome de outra pessoa, sabe? Meu nome é Cláudio, eu sou de Feira de Santana. Nascido em Feira de Santana? Nascido e criado em Feira de Santana. Data? Isso. Nasci no dia 13... 13 de março de 66. Escuta, você está acompanhado de uma outra pessoa aí. Quem é essa outra pessoa? Esse aqui é o Nirê, é meu filho. Fale você. Ô Nirê, é sua vez de se apresentar. Diga o seu nome, onde nasceu. Meu nome é Onirê, sou de Feira de Santana, filho de Cláudio, nascido e criado em Feira de Santana. Nasci em 5 de julho de 1999. Tá certo. O nosso foco é a capoeira Angola. Você quer falar como foi seu encontro com a capoeira Angola e até explicar o que é capoeira Angola, porque tem muita gente que não sabe. Legal. Eu falei que eu nasci na zona rural de Feira de Santana, né, numa comunidade chamada de Lagoa das Pedras. Na onde eu nasci tem várias comunidades e tem uma comunidade que é a comunidade mais conhecida no lugar, que chama de Mantiba. Hoje eu moro na Mantiba. Os meus avós, meus antepassados, todos tiveram ligações fortes com a cultura negra, com a religião afro-brasileira. Então, tios meus, antigos, que já morreram e que era capoeirista, outros que não foi capoeirista, mas que tocava berimbau, que fazia berimbau, tia que era filha de santo, minha mãe era filha de santo, morou dentro do terreiro de Candomblé. Eu quase que nasci dentro do terreiro de Candomblé, porque eu me dei um molequinho no terreiro de Candomblé, minha mãe morava lá. E era interessante isso, porque naquela época, geralmente os filhos de santo, estava até conversando recentemente com uma amiga que é filha de santo, geralmente as filhas de santo moravam no terreiro.
na casa, geralmente morava no terreiro. E a mãe, ela era como se fosse uma espécie de mãe mesmo, para as filhas de santo que era agregada da casa, entende? Minha mãe viveu uma época assim, com a gente pequeno e tudo mais. E meus primeiros contatos com a capoeira foi com a minha família. Então tem um primo que é mestre de capoeira, tem um primo que foi capoeirista e que, enfim, e que mataram ele, outros também que são capoeiristas. Então a capoeira, a religião afro-brasileira, a cultura popular afro-brasileira, ela sempre foi uma coisa muito forte na minha família. Então eu conheço capoeira a partir daí. Com o tempo, minha mãe muda para a cidade, morar na cidade por necessidade, na verdade a situação na roça ela era muito difícil, com a seca naquela região do sertão da Bahia se tornava mais difícil ainda. Então minha mãe saía da cidade, da roça para trabalhar na cidade, voltava, era muito difícil, até que um dia ela imigrou na cidade de uma vez e levou a gente tudo assim, já molecão, para a cidade. Qual era o trabalho da sua mãe? Minha mãe ela vendia acarajé, ela vendia fruta, verdura, acarajé, essas coisas. E aí eu conheci uma pessoa que brincava capoeira e aí eu passo a ter um contato com a capoeira mais direto. Que idade você tinha? Tinha meus 15 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Mas antes você já tinha visto capoeira? Não, já tinha visto capoeira, Tinha uma roda de capoeira tradicional lá em Feira de Santana, eu era moleque, minha mãe vendia na rua. Essa roda acontecia aos domingos, à tarde e dia de segunda-feira, que era o dia da feira. No domingo à tarde era o dia que os feirantes, as pessoas que vinham da roça e tudo mais para vender na segunda-feira, domingo à tardezinha, para a noite eles começavam a armar as barracas. Então tinha roda, os capoeiristas faziam a roda nesse horário do domingo, assim, da tarde, né? Então foi nesse período que eu passei um contato mais direto com a capoeira. A capoeira ela começa na minha vida assim como uma coisa bastante simples, né? Como qualquer menino que se agrada com qualquer brinquedo e se interessa a brincar, enfim, vamos brincar. Depois eu começo a perceber que a capoeira ela passa a ser mais uma necessidade na minha vida do que simplesmente uma brincadeira. Necessidade por vários motivos, né? Quando minha mãe sai da roça e vem para a cidade, imagina, você sai da roça, já vive uma situação difícil na roça, pessoas de classe menos favorecida e que vai morar na cidade. Aonde? Vai morar na periferia, nos guetos de Feira de Santana, então onde está o crime, está as drogas, está a marginalidade, entende mais ou menos? Então lembro muito bem desse período de muitos colegas meus que a gente ia para a escola juntos e que se tornaram no futuro perigosos. E vários deles que a polícia mataram, outros se mataram, outros entendem isso muito bem. Na hora que você percebeu que você tinha que viver a capoeira, o que você sonhava antes disso aí? O que você queria ser? Rapaz, antes disso eu acho que eu não queria ser nada. Entende? Antes disso, não sabia do que queria ser, porque era a minha realidade. Entende? As pessoas costumam dizer, não, eu tenho uma educação que minha mãe me deu, mas minha mãe não sabia nem o que era educação. A educação é errou, tome pancada e fique quieto, era isso que... Vai para a escola para quê? Me lembro que vovó dizia assim, vai estudar para ser gente. E eu pensava, mas será que eu não sou gente? Entende? Isso aí não me convencia de que eu tinha que estudar. Não convence. Uma pessoa que vem do meio que eu vi não convence. Entende? Mas a capoeira, ela me faz compreender, a perceber vários outros valores da vida, além de simplesmente isso aí, de ir para a escola para ser gente, sem saber de que forma vai ser gente, entendeu? Deixei de estudar na época, fiz até a terceira série mais ou menos, naquela época chamava de terceiro ano, né, que é o básico, né, primeiro ano de estudo, segundo, terceiro ano, né, fiz até o terceiro ano. E aí já estava na capoeira, já, aí não teve mais jeito, eu quero capoeira, treinava capoeira, não tinha capoeira, eu ia, só queria, minha vida era só capoeira, eu pensava na capoeira 24 horas. Eu deitava para dormir às vezes e não conseguia agarrar no sono, e saía da cama e vinha para o terreiro para treinar capoeira. Aí agora acabava de se cansar mais ainda, aí eu tomava um banho, voltava para a cama e agora agarrava no sono, só levantava de manhã, treinar capoeira. Mais para frente eu percebo que eu quero viver de capoeira e que eu estava fazendo uma escolha consciente. E as coisas, ela foi acontecendo na minha vida assim, gradativamente, sabe?
como eu digo assim, degrau por degrau, né? Então, aí montei o primeiro grupo de capoeira, o grupo não tinha nome. Peraí, mas primeiro você foi discípulo de alguém, né? Como É, é que é isso? a capoeira, né, nessa época minha, apesar de não ser uma época antiga, mas 30 e poucos anos atrás, sei lá, 35 anos, 36, 7 anos mais ou menos, não tinha escola de capoeira lá em Feira de Santana. Tinha os capoeiristas mais antigos, mas não tinha escola. Agora tinha as rodas de capoeira que acontecia na feira, no mercado de arte, e tinha rodas de capoeira na casa de alguns deles. Eles faziam roda de capoeira domingo, era no chão, na areia, assim, barro pisado, e vai ter roda de capoeira lá em casa. Então a galera que jogava capoeira na rua ia. E eu, molecão, um dos molecão, poxa, capoeira, lá em fulano e tal, vamos lá. Entende? Tal dia vai ter em fulano, vamos lá. Então foi dessa forma que eu fui aprendendo a capoeira. Eu costumo dizer que fui aprendendo capoeira de forma avulsa. Com o tempo, um mestre de capoeira, aí já chamava ele de mestre, chama Mestre Negro de Georgina. A mãe dele era uma mãe de santo muito famosa em Feira de Santana, e ele era filho biológico dela e filho de santo, ogã da casa. E nessa época eu já estava trabalhando numa construção civil, perto da casa dele, não sabia, e à noite eu dormi na construção civil. É muito engraçada essa história, porque eu trabalhava na construção civil, ganhava muito pouco, então eu já dormia lá, para não ter que pegar ônibus. E eu dormindo lá, o dono da construção me pagava um pouco mais para me tomar conta do cimento, da enxada, dos carros de mão, das ferramentas que ficavam em um quartinho pequenininho na construção civil. Então eu ficava para render um pouco mais. E um dia, à noitezinha, tipo 7 horas mais ou menos, teve um toque de birimbau. Falei com um amigo, esse já morreu já. Falei com um amigo, Sérgio, tem um toque de birimbau, só que esse Sérgio morava lá, na onde era a construção civil, e ele ia pra lá, não fazia nada, vagabundão, ele ia pra lá pra ficar batendo papo com a gente lá. Negão de Georgina, tem capoeira, vamos lá. Chegamos lá, ele não tava lá, ele trabalha até hoje de estivador, enchendo caminhão, essas coisas. Cheguei lá, falei com a mãe Georgina, tudo, meu filho, ele vai vir aí, tô trabalhando, cheguei no estande. Eu sentei lá no terreiro, fiquei, ele chegou, falei pra ele treinar capoeira, aí já tinha 2 alunos, um chamava Nego Borro, o outro chamava, não lembro bem o outro. E passei a fazer capoeira com ele. Fiz um tempo capoeira com ele, 2 anos mais ou menos. Depois fui trabalhar em Salvador. Te interromper. Você começou a fazer capoeira com ele porque tinha uma escola? Ou ele, na hora que ele estava lá brincando, você ia junto? Não, ele tinha esse espaço, que era no espaço do terreiro de Candomblé, que ele treinava capoeira e tinha mais 2 pessoas que iam treinar com ele. E eu, sabendo desse treino que fazia, eu fui para lá treinar. Aí passa a ser o aluno dele. Os dias de sábado tinha roda de capoeira na rua. E aí o finado mestre Muritiba, já falecido, era uma das pessoas que fazia essa roda em Feira de Santana. Feira de Santana recebia bastante turista, não é uma cidade turística, ela recebia bastante turista. Ela fazia parte do mapa turístico da Bahia. E o mestre Muritiba, ele era um guarda civil da prefeitura, e que o prefeito tira ele desse serviço dele, ele continua como guarda civil, mas exerce a função de mestre de capoeira para receber o turista, tocando birimbau, no mercado de arte, jogando capoeira, fazendo samba da mulinha, fazendo samba de roda, fazendo maculelê. Entende? Então tinha essas rodas do final do mestre Muritiba. Ele morreu, o Negão de Georgina passa a fazer essas rodas. Aí dia de sábado, o Negão de Georgina dizia sexta-feira, no treino. Amanhã tem roda de capoeira, você vem pegar os instrumentos. Ele era meio grosso, falava pesado assim, né? Forte, bruto. Pegar os instrumentos, eu ia sozinho. Tambor, birimbau, tudo, botava nas costas, saía. Mercadinho. Quando ele chegava, algumas das vezes a roda já estava armada. Os outros capuz já chegando, pega o birimbau, pega a pandeiro, para a roda estava armada. Eu ficava feliz que só. Era muito legal. E aí em 81 mais ou menos, eu fui para Salvador, trabalhei em uma casa de madame no Rio Vermelho, Horto Florestal de Brotas, em frente à Ceasa do Rio Vermelho. Fui trabalhar lá, de cuidar de jardins, zelador de jardim, essas coisas. E um dia a madame lá falou para mim estudar, eu fui me matriculei na escola lá em Brotas, em Salvador. Aí um certo dia ela falou assim, Cláudio, você tem que tirar a identidade, porque aqui não é a roça não. Salvador não se anda sem documento não. Mesmo tá bom. Tira um, lá na 7ª delegacia do Rio Vermelho, fui lá, tirei, acabei de tirar, poxa, Rio Vermelho, imagina, não conhecia aquele lugar, eu fiquei assim, né, é como se fosse um tabaréu perdido. Você ficava olhando as casas, os prédios, o mar, e fui rodando, segui caminho, contornei, tem uma rotatória cá na frente, contornei e volto.
Quando eu volto, eu vou no toque de berimbau, tem um casarão antigo com o nome, Academia de Capoeira Mestre de Mola. Fui lá, me informei, a moça me falou tudo direitinho, vou me matricular aqui. Fui lá para Madame trabalhar, quando foi de noite era aula na escola, mentira, fui para capoeira. Me matriculei de aqui que eu vou treinar, e comecei a treinar capoeira. A capoeira que você começou a fazer em Salvador era a mesma de Feira de Santana? Tinha alguma diferença? Rapaz, é difícil, né? Boa pergunta, mas é muito difícil. Algumas coisas eram diferentes. Não era nem melhor nem pior, entende? Mas algumas coisas eram diferentes, como se pensar capoeira. O interior é um povo muito simples, né? E um povo tão simples a ponto de entender as coisas de forma muito simples também, desde a capoeira, da música, da percussão, do ritmo da capoeira, entende? Então quando chega lá, aí você vê tudo assim, vê tudo diferente, né? Forma de ensinar, mas era muito bom, foi uma fase muito boa minha, treinei uns 2 anos, 3 anos mais ou menos com mestre de mola, foi muito bom. Depois volto para a Feira de Santana e já volto ensinando capoeira, mas sabia muito pouco de capoeira. Mas naquela época, você não precisava de muita coisa para ensinar capoeira, né? Você só precisava saber um pouco mais do que aquele que não sabia nada. Ah, vamos treinar capoeira, todo mundo ia, tinha uma galera de rapazes, todo mundo me acompanhava, formei um grupo grande na periferia de Feira de Santana chamado Campo Limpo, um grupo grande de capoeira, né? Era numa garagem de uma casa, a mãe do aluno adorava a capoeira, bota a capoeira aqui, era o único espaço que teve. Depois um outro aluno construiu um cimento na casa dele e me arrastou para dar aula lá. Levei todo mundo para lá, montei um outro grupo de capoeira, e assim foi a capoeira na minha vida, entende? Mas o meu aprendizado mesmo, resumindo essa parte da capoeira, foi nas ruas. Eu aprendi capoeira, o que eu aprendi, o pouco que eu aprendi nas ruas, entendeu? Aprendi nas festas de largo, né? Aprendi com os mestres de capoeira ali do interior, os mestres dali de Feira de Santana, diversos deles que eu conheci, que foram meus amigos e que vi jogando capoeira, entende? Então aprendi capoeira nos meios, né? No meio da capoeiragem, foi como eu aprendi capoeira. Você falou que aprendeu na rua, nas festas de largo. Quando que acontece a capoeira na Bahia, que você presenciou? Feira de Santana tinha roda em vários lugares ali da cidade. Tinha alguns capoeiristas mais velhos e que trabalhavam, tinha família, tudo mais, e tinha aqueles capoeiristas que eram os caras da minha época de capoeira, que ninguém fazia nada, só pensava em capoeira. Então vamos fazer capoeira hoje na rua? Vamos fazer. Então eu botava na matriz, era um lugar onde se agregava até hoje muita gente da zona rural. Entende? Você botava de capoeira na matriz, hoje dá muita gente assistindo capoeira. Então, como ninguém trabalhava, fazia roda e pedia dinheiro depois. Fazia jogo, jogava, tudo parado, falava da situação da gente e tudo mais, e as pessoas davam dinheiro, enfim. E depois, às vezes, depois chegava uma fase assim do dia que a gente parava a roda, tá bom, se despedia do público e ia embora fazer capoeira em outro lugar. Então fazia capoeira no centro de abastecimento, na Praça do Vaqueiro, fazia na Barroquinha, fazia na Praça do Nordestino, fazia no Mercado de Arte, em tudo quanto é lugar a gente fazia roda de capoeira. Na hora que você estava lá brincando capoeira, né, se apresentando e pedindo, sempre pedia dinheiro? Pedia dinheiro depois? Sim. Vocês improvisavam o que vocês estavam cantando? Ou não? Como que era? É engraçado. Dependia muito. Cantava muita música que falava das nossas vidas também, né? Enfim, as músicas sempre, geralmente tinham um sentido, sabe? Uma vez que eu falava do capoeirista antigo do lugar, falava de um mestre, cantava muita música que falava da escravidão, falava da polícia, entende? Uhum. E os instrumentos? Essa parte é muito interessante, porque hoje se fala muito de que a capoeira os instrumentos assim, entende? E a gente sabe que a capoeira, um período atrás, ela não tinha formação nenhuma, de instrumento não tinha formação nenhuma. Várias rodas de capoeira que participei, Cachoeira, Santa Mário, como conhecido como um dos lugares assim, berço da capoeira, e que tinha 2 birimbau, um birimbau tinha pandeiro, não tinha pandeiro, e roda que muitas das vezes jogamos lá e que não tinha instrumento nenhum. Era roda que ia acontecer de improviso, e tinha roda. Sem berimbau? Tá entendendo? Sim, sem nada. Tinha muita gente junto, chegava e aí legal, começava a capoeira. E dava uma de gente assistindo, batendo palma e tinha capoeira. Entende? Em Feira de Santana, inúmeras rodas fizemos esse instrumento.
Micareta de Feira de Santana, né? Micareta entende, né? Um carnaval fora de época, como se diz. Eu, rapazão assim, adorava micareta, até hoje eu adoro, só que hoje não dá mais, porque ele gosta. Ele gosta, ele é barril drobado. Então, os meus colegas, a gente tudo junto, vamos pro micareta, vamos chegar lá e começar no micareta. Meu trio elétrico tocando e vai, pensar que não, a gente abria aquela roda só de movimento de capoeira, com pouca roda estava formada, muita gente assistindo no meio da multidão, e capoeira rolando, capoeira, e não tinha instrumento, não tinha nada. Mas peraí, vocês competiam com o barulho da micareta? Mas gente, oh meu Deus, era no pé do trio, muitas rodas no pé do trio, entende o pé do trio? Ali na beira do trio. Mercado de arte, tem roda sábado, vai chegando um capoeirista, vai chegando outro, e aquele do instrumento não chega, e agora não vai ter roda? Vai ter sim a roda, vai ter. Então, Paranaê, na palma, e a roda começava e acontecia, a roda tinha a roda e era o maior axé, entende? Era o maior axé. Hoje em dia, talvez por algum motivo, isso não se permita mais, mas acontece, entende? Porque era uma época que os conhecimentos, os fundamentos da capoeira ficavam restritos a um determinado grupo de pessoas, de mestres, de capoeiristas, entende? E a maioria não tinha acesso a esse conhecimento, mas era o capoeirista também. E ele fazia a roda do jeito que ele achava que deveria ser feito, como ele achava que podia fazer, de uma forma ou de outra, mas vai ter a roda e tinha a roda. E às vezes até sem noção nenhuma de que deve, de que não deve, compreende? As rodas tinham. Tá bom, nós estávamos falando dos instrumentos. Você faz os seus instrumentos? Sim. Quando é que você começou a fazer? Outra boa pergunta. Eu comecei a fazer instrumento, não me lembro bem assim o ano, mas também foi uma necessidade, né? Eu já trabalhava com a capoeira, vivia da capoeira. Aí eu comecei a perceber nas minhas viagens que a capoeira, só a capoeira, era o que os capoeiristas faziam. Todo mestre que era mestre de capoeira, ele fazia capoeira. E se eu aprendesse algo mais dentro da capoeira, eu poderia usufruir mais do mercado da capoeira e isso poder me ajudar mais, como poderia dizer, de forma, no sentido financeiro, sabe? E aí foi quando eu comecei a investir nos instrumentos da capoeira, né? Aí fazia o berimbau, comecei fazendo os berimbaus, né? Berimbaus, cachixi, essas Tá, agora você pode me contar um pouquinho como é que era isso, onde você arrumava a madeira, com Isso. quem que você foi se informar, como é que fazia. As madeiras eram de lá de Feira de Santana mesmo. Tem uma região de feira que fica do outro lado da cidade, porque Feira de Santana é uma cidade que ela fica na boca do sertão, né? É conhecida como a princesa do sertão. Ela fica na boca do sertão. A entrada do sertão. Do outro lado da cidade, em uma comunidade chamada Humildes, lá tem biriba, né? Então era de lá que vinham essas biribas, do Humildes. Peraí, meu povo não sabe o que é biriba. Biriba é uma madeira conhecida como a melhor madeira para fazer berimbau. Conhecida. Eu prefiro candeia, gosto de candeia. Mas criou-se essa tradição, né, de que a biriba ela é a madeira ideal para o berimbau. O bom berimbau tem que ser de biriba. E o seu berimbau do que é? Eu gosto mais de candeia. É uma madeira mais difícil de você conseguir ela ligeira, toda retinha, ela é muito difícil. É tanto que eu plantei ela lá na roça. Ah, você plantou? Plantei ela na roça. Então você poda ela todinha, deixa só o toco e ela no inverno vai brotando as galinhas retinhas. Você falou linheira? Linheira é reto. É reto. Linheira. Ela é retinha. E pode ser assim, o caule do primeiro broto já ou tem que ser dos galhos mais? Não, o primeiro melhor. Porque o primeiro, como ele sai de baixo, ele sobe reto, então ele tem mais tendência a se tornar uma vara linheira do que está no galho, porque ela já está pendida, ela vai fazendo isso. E as outras partes dos instrumentos, como é que é? Tem a cabaça? Pandeiro. Não, mas tem a cabaça do berimbau. Aqui tem a cabaça. A cabaça a gente consegue lá na nossa região, né? Nossa região consegue, plantei na roça várias vezes cabaça. Cabaça pode ser qualquer uma. Sendo cabaça, eu acho que sim. Agora assim, não é só simplesmente a cabaça e pega ela, serve para o berimbau. Não é. A cabaça tem que ter um formato ideal que dê para fazer um berimbau. A espessura dela é importante. Tem cabaça que ela é muito grossa, você vai ter que afinar ela, afinar bastante ela por dentro. Lixar. Isso.
para poder ela ficar mais leve, mais fininha, para se tornar uma caixa de ressonância, mesmo com a condição de transmitir um som adequado. Né? Tá certo. E o pandeiro você faz também? Pandeiro, eu fabrico pandeiro também. Comecei fazendo o pandeiro, eu aprendi com o tio meu lá na Rosa, o pandeiro de ginipapo. Madeira de ginipapo? Ginipapo, é. Na verdade, eu aprendi primeiro com ele, era uma madeira chamada baba de boi. Depois eu fiquei sabendo na roça que ginipapo também fazia. Essa madeira baba de boi é uma madeira que você isola ela e ela, como poderia dizer assim, ela forma um arco e ela não se quebra fácil. Tá. É baba ou barba? Rapaz, a gente chama lá barba de boi. Barba. É. Mas eu acho que é baba mesmo. Pode ser, tem mais porque ela tem uma frutazinha que tem uma barbazinha, mas lá no popular chama barba de boi. É barba. Então, boi não tem barba, né? É engraçado. É difícil a gente ir lá da roça. Tá, mas aí para fazer, como é que você arca esse pau de baba de boi ou de genipapo? Então, essa madeira, você pega uma madeira que ela tem mais ou menos a grossura que dá a largura de um pandeiro, né? Aí agora você vai desbastar ela, para formar tipo uma tábua. Uma tábua. Depois sai no ponto, na espessura certa. Aí a gente fazia um buraco no chão, no tamanho que você queria, né? Bem redondinho. Pegava a baba de boi, botava dentro e encaixando. Deixava ela lá dentro, toda encaixadinha lá e deixava lá. 4, 5, 6 dias, eu deixava lá. Você tirava, ela estava carcunda lá, né? E já acostumada naquele sentido ali. Você tirava, você era botar no ponto que você queria, ia pregar ela, dar acabamento. E como é que você fazia com facão, na serra, no serrote? No facão. Hoje eu tenho como é que diz assim, eu tenho inúmeras ferramentas lá de fazer instrumentos, tenho mesa de serra, mesa de lixar, tenho plano elétrico, tenho tudo eu tenho um ateliê de fabricar instrumento, tenho tudo. Tá. Mas quando eu comecei foi de forma muito grossa e rústica. Então, esse rapaz que está aí do seu lado, seu filho, você tem quantos anos mesmo, Miguel? 16. Como é que é a sua história com a capoeira? Tipo, desde pequeno, meu pai já me levava pra capoeira. E minha mãe fazia capoeira a partir do meu pai. Os dois fazendo capoeira, eu lembro que quando eu era muito pequeno, eles saíam pra capoeira, que lá onde a gente mora na zona rural, uma chácara, e tem um ateliê e o salão da capoeira. E os eventos, tudo é lá mesmo. Aí eles saíam para jogar capoeira, meu pai dava aula lá mesmo, o pessoal da comunidade, e eu ficava dentro de casa. Eu chorava várias vezes para ir, às vezes não me levava, deixava dormindo. De vez em quando eu acordava até que conseguia ir. Mas só que eu sempre treinei capoeira com meu pai desde pequeno, né? Sempre quando tinha roda ele me levava. E daí eu minha história na capoeira vem daí. Tá, mas que idade que era essa que você foi as primeiras vezes que você começou a gostar? Como é que é? Rapaz, primeira vez que eu entrei na roda de capoeira eu tinha lá meus 5 anos, 6 anos, nessa faixa. E aí, mas aí uma criança já pode brincar? O adulto vai brincar de acordo com a criança? Sim, é isso? sim. Como é que acontece? Dá uma... Hoje o capoeirista já é bem mais preparado para poder passar esses ensinamentos para a criança, né? Hoje já existe aula de capoeira para criança com 1 ano de idade. 1 ano? 1 ano de idade. Porque a aula ela é de acordo à condição do aluno, né? E um aluno com 1 ano de idade, você não vai ensinar para ele dizendo assim, capoeira. Você vai ensinar ele a brincar com capoeira. Não é nem a brincar de capoeira, a brincar com a capoeira. Entende? É fazendo brincadeira com ele, com os movimentos da capoeira. Entende? E a história de mestre? Como é que uma pessoa vira mestre na capoeira? Quem que dá esse título? Deixa eu te dizer, é outra pergunta bastante interessante. Eu conheci a capoeira e os capoeiristas que se tornavam mestre eram as pessoas que chamavam ele de mestre, né? Você via nele a figura de um mestre. Era o cara que dava aula de capoeira, era o cara que chegava nos lugares de capoeira com seus alunos, eram os alunos que diziam mestre, mestre, entende? E você vê nele a figura do mestre, e esse vai se tornando um mestre de capoeira para ser reconhecido perante outros mestres, né?
Hoje já não dá mais para ser assim, né? Porque a capoeira cresceu muito, a capoeira está praticamente em todos os países do mundo. Eu particularmente não sei um país que não tenha capoeira, eu não sei. Eu não sei um país que não tenha capoeira, pode existir, mas eu não sei, entende? Então, foi necessário organizar mais a capoeira nesse sentido. Então hoje é necessário que você faça parte de uma escola de capoeira, que você tenha um mestre de capoeira e que você passe por esse processo de formação dentro da capoeira com o seu mestre. Mas aí hoje tem um título, tem um papel, alguma coisa? Hoje tem porque inclusive é necessário. Como eu falei, a capoeira cresceu muito, a capoeira conquistou espaço, valores, tudo mais. Então, vários espaços hoje, formais, até dizendo assim, tem capoeira. Mas convida você para dar aula de capoeira lá. Você vai, chega lá, você é mestre, você é contramestre, você é trinel, é o quê? Sou trinel, sou mestre, contramestre. Se não, você tem um diploma para apresentar para a gente, entende? Então é necessário. Você falou que teve uma determinada época da sua vida que você falou assim, eu tenho que fazer capoeira, é uma necessidade sua, né? Aquilo foi lá atrás. E hoje? O que é a capoeira na sua vida? A capoeira na minha vida, ela é tudo. Porque eu me considero essa pessoa hoje que eu me considero de pé, graças a Deus em primeiro lugar, e a capoeira. Muitos dos meus amigos que não estão hoje, da minha época, de moleque, que poderia contar essa mesma história, foi porque eles não tiveram o mesmo privilégio que eu tive, que foi de conhecer a capoeira. Então a capoeira para mim, ela é vida. A capoeira para mim, ela é tudo. Ela é tudo. A capoeira para mim, ela é princípio, meio e fim. Vejo tudo a partir da capoeira. Enxergo lá na frente a partir da capoeira. A capoeira é o que me move. A capoeira é o que me faz acreditar. É possível. Vai que é possível. Vai que é possível. Compreende? O que é mesmo a capoeira? Entende? Aí quando você vai ver, a capoeira é várias coisas. Quando você ouve vários mestres falar o que é capoeira. Porque a capoeira é o que é para você. Não existe um sentido único do que é a capoeira. Porque senão todos falavam da mesma forma. Capoeira é isso, capoeira é isso, é isso, é isso. Compreende? Então eu costumo dizer o seguinte, que a capoeira é dança para quem quer dançar, é luta para quem quer lutar, é arte para quem é artista e assim vai. Compreende? É arte, é luta de integração e de socialização. Isso para mim é a capoeira. Defino a capoeira nisso aí. É uma pergunta que eu não sei se tem a ver. Existe alguma relação de candomblé e capoeira para você, não? Ou sempre foram coisas separadas? Rapaz, é quase impossível você separar. Mas capoeira é uma coisa, candomblé é outra coisa, né? Mas muitas coisas, porque a capoeira ela tem bastante influência no candomblé também. Vou dar um exemplo. Por exemplo, no candomblé, antes de você fazer parte da cerimônia ali, do ritual, você entra na roda, vai até os instrumentos e você abaixa e ergue a cabeça em direção aos tambores, aos ogãs. Na capoeira Angola, você, antes de começar o jogo, você entra na roda, agacha no pé dos instrumentos, dizendo o birimbau, e você, antes de sair para a vadiagem, falando na linguagem tradicional da capoeira Angola, você faz uma queda de rim, erguendo a cabeça em direção aos birimbaus, aos mestres, como um pedido de licença, né, de saudação, e daí você sai para o jogo. Isso é uma influência do candomblé. Tá? A capoeira, hoje capoeira Angola são 3 birimbaus, mas antigamente tinha roda de capoeira que tinha 3 birimbaus, que tinha 2 ou que tinha 1, ou poderia não ter nenhum, e já vi roda de capoeira Angola, um mestre velho, e que tinha 5 birimbau, eu já vi. Tá? Mas já o candomblé são 3 tambores. Vou dizer assim para entender melhor. O grande, grave, o médio, som médio, e o pequeno, som agudo. Hoje a capoeira Angola, ela tem 3 birimbaus, grave, médio e agudo. Ou seja, rum, como a gente chama lá no interior, lá em Feira de Santana, rum, pim e lé. Na capoeira Angola, berra-boi, o maior, o médio, gunga e o pequeno, a viola. Então, e várias outras influências que tem, assim, que o candomblé influencia a capoeira, né? Então, às vezes você tem uma ligação mais forte,
mais direto com o candomblé, você dentro da capoeira é quase impossível você desvincular em determinada situação uma coisa da outra, sabe? Até pela questão de ritmo, do axé, da música, né? Do que a música fala, tem o tambor também que é muito forte, que toca muito dentro também da pessoa, então tudo isso influencia. E quando você compõe, você faz referência aos orixás, alguma coisa ou não? Depende, eu tenho uma ladainha que eu fiz que ela fala, me lembra aí, Matheus? Disseram que Xangô. Essa aqui de Xangô. Vou cantar ela. Disseram que Xangô, disseram que Xangô, ele mora na pedreira, mas uma coisa eu tenho certeza, que lá não é a sua morada verdadeira. Ele mora em Aruanda, numa cidade de luz, onde mora o Xumaré e aonde mora Jesus. Fica lá é o Senhor do meu destino até o fim. Um dia me faltará fé, caia uma pedreira sobre mim, camarada. Viva Maria, viva Maria, obrigado. Escuta uma coisa, e você é raspado ou não? Não, às vezes eu rapo o braço. É brincadeira. Eu queria. Eu tenho um sonho. Seria que a capoeira ela conseguisse, não sei como, mas na medida possível, manter determinadas tradições dela. Porque a tradição, o ritual é o que mais me move, sabe, dentro da capoeira. E a gente percebe que determinados elementos da capoeira ele vai se perdendo, né? O respeito aos mestres de capoeira, isso é importante demais. Uma coisa que eu aprendi lá na roça com os mais velhos, entende? Que os mais velhos, desde o samba de roda, desde as rezas, das novenas, dos reisados lá da roça, entende que o mais velho chega, a vez é do mais velho, o lugar é do mais velho, entende mais ou menos? E que esse costume ele seja preservado, né? Seja preservado. Eu acho a capoeira como um movimento de educação muito forte. Eu vejo a capoeira. E você educa de forma muito simples. Só na forma que você age, você dá exemplo e o jovem aprende. Entende mais ou menos? Aí, na maioria das vezes não precisa nem falar. E talvez se você falar um pouquinho sobre, talvez você consiga educar até de forma mais eficiente, né? Então eu tenho esse sonho de que no futuro eu venha ter meus 70, 80 anos de idade e a nova geração poder dizer assim, ô mestre, né? Ô, tudo bom, mestre? Porque isso para os mestres é um orgulho muito grande, né? Saber que ele é reconhecido diante de toda a sua história, todo o seu trabalho, todos esses anos seu de vida dedicado à cultura popular brasileira, de especial a capoeira, entende? Então, pelo menos que dentro desse sentido assim, possamos estar aí dando continuidade a esses costumes, essas tradições. Eu vou amar, mulher é uma flor, o homem é seu amor, vive na vida gozar, vou amar. Eu vou amar, mulher é uma flor, o homem é seu amor, vive na vida gozar, vou amar. Olha eu nasci pra trabalhar, eu nasci para briga, outro que me briga, outro que me viciar, outro que me enganar, o mundo só pensa assim, é o bom ou o ruim, eu não tenho jeito pra dar, acabar de completar, quem tem um medal, o mestre, quem tem um medal,